Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos dar continuidade à leitura desta tese, deste trabalho acadêmico que tem nos auxiliado muito aos que desconheciam o assunto sobre a influência do zoroastrismo sobre o judaísmo e o cristianismo. Muitos estão sendo pegos de surpresa, alguns no sentido benéfico da palavra, outros não tão beneficamente, porque não conhecem as fontes, não conheciam este campo de estudo em que sim, diversos acadêmicos falam sobre isto. Talvez não no Brasil. No Brasil é um grupo restrito e limitado, por não conhecerem as referências bibliográficas, não conhecerem o Avesta, não conhecerem as línguas, o Avestão antigo, o Pahlavi, não conhecem a historiografia do próprio Oriente Médio, a não ser numa ótica judaico-cristã. Não conhecem nem a história do Oriente, das religiões hindu-arianas, as religiões asiáticas como um todo. Você viver numa bolha judaico-cristã limita até mesmo o seu campo de pesquisa. Não é de hoje que eu faço vídeos sobre o zoroastrismo. Já fiz diversos vídeos, mas por uma necessidade, como muitos desconheciam quais autores ler, quais são as referências, outras mais do Avesta, quais são de fato as semelhanças e as correlações. Então estou lendo esta tese para vocês e eu vou continuar a leitura do ponto exato em que eu parei. Lembrando que hoje terá uma pasta, será criada hoje uma pasta exclusiva na biblioteca do canal, no drive do canal, para os membros, uma pasta exclusiva com os textos, estudos, livros acadêmicos só sobre o zoroastrismo. Exatamente. Algumas publicações que eu irei colocar lá estarão em inglês, porque não tem acadêmicos em português, em língua portuguesa, que fizeram longos tratados, investigações profundas sobre isto. A maioria dos trabalhos está no inglês. Então, caso você não saiba inglês, você utilize-se de ferramentas de tradução, faça traduções livres que você vai conseguir sim chegar à compreensão do texto. Então, vamos retomar a leitura do exato ponto onde paramos. Se você quiser pegar desde o início, vai lá desde o vídeo 1 e comece a assistir. Na descrição, estará lá, na descrição, não no título, parte 1 do estudo, parte 2, esta será a terceira parte, esta será a parte 3. Vamos à leitura do exato ponto onde paramos. Em relação ao Messias judaico-cristão, Hillels afirma que, precisamente, as mesmas funções desempenhadas pelo Salvador zoroastriano Saostiante, é posto que o cenário apocalíptico de ambos é muito semelhante. Pode-se razoavelmente concluir que o desenvolvimento na imagem judaico-cristã do Salvador deve-se a uma influência iraniana. Ele conclui que, então o acadêmico, analisando, conclui que a influência persa está espalhada sobre uma série de figuras. O Salvador sacerdotal e sua destruição dos demônios, o eleito como juiz e a ressurreição dos mortos na vinda do Filho do Homem ou Messias. É no Novo Testamento que as várias funções são atribuídas a uma figura. Deve-se também ser notado que o efeito da influência não tem sido introduzir
uma ideia nova ou estrangeira, mas sim desenvolver e modificar conceitos existentes. Dessa forma, o Messias, que originalmente subjugou os inimigos de Israel e estabeleceu o povo do próprio Deus, agora derrota forças do mal e seu futuro povo é levantado para tomar parte no reino de Deus. Não se pode compreender a ideia desenvolvida sem olhar tanto para o antigo quanto para a origem da influência, o Irã. Esta análise de Hinius é muito interessante, porque segundo a perspectiva que ele apresenta, já havia essa concepção do Messias que estabelecia o povo na terra, ou seja, um Messias humano, um Messias guerreiro, um Messias rei, um Messias davídico. Vamos dizer assim, porque nós temos as tradições de Messias ben Davi e o Messias ben Yosé. Nós vemos esta construção na cultura judaica. Messias ben Yosé e o Messias ben Davi. A análise de Hinius, então, ela coloca aqui nessa conclusão desse dito da sua obra, do seu trabalho, do seu livro, que então essa característica, esse aspecto de um Messias espiritual, destruidor de demônios, esse Messias que ganha conotações mais divinas e não humanas, vem com a influência do zoroastrismo, das tradições iranianas. Vamos continuar aqui a leitura então. Zainer afirma que somos tentados a dizer que tudo o que era vital na mensagem de Zoroastro passou para o cristianismo através dos exilados judeus, ao passo que tudo o que não era essencial foi codificado e rotulado pelos teólogos sassânidas de tal forma que morreu de pura inanição. Então aquilo que foi útil foi levado e trazido, aquilo que não foi útil não foi adaptável à cultura, não foi compreensível ao mundo cristão, foi deixado de lado. R.P. Oliver, em seu estudo sobre o zoroastrismo, chega a considerar o cristianismo como uma forma judaizada do zoroastrismo. As referências estão todas no rodapé. Você pode pegar os livros e ler as obras completas. As referências bibliográficas estão todas aí. Então não é um acadêmico, não são dois acadêmicos, não são três e nem quatro. São diversos acadêmicos que a você são desconhecidos. Esse tema talvez não era familiarizado a você no Brasil, aonde a pesquisa não é popularizada. A pesquisa sobre esse tema não é popular. Ela está na academia. Ela não está na igreja, não está na EBD, não está no seu círculo de diálogo teológico. Então você tem que entender que, de certa forma, todos nós estamos vivendo em bolhas de conhecimento. Então vamos lá. Segundo Korn, Zoroastro foi um grande inovador. O primeiro, então mais um acadêmico vai dizer algo, o primeiro a considerar que o tempo estava progredindo para um ponto culminante onde se daria uma transformação do mundo, após a qual ele seria aperfeiçoado. Entre as ideias que teriam se originado com o Zoroastro, ele assinala a noção de inferno como lugar de punição, a distinção entre bem e mal, a expectativa da ressurreição dos mortos, a ideia de julgamento com recompensa, punição e a ideia de um salvador. Então a referência está ali, está no rodapé da obra dele. Vocês percebem como que o Antigo Testamento ele não tinha esses elementos. Esses elementos passam ao Antigo Testamento quando os judeus retornam do exílio, do cativeiro.
estas ideias são transmitidas ao Novo Testamento, nem pelo Antigo, mas pelos livros do chamado período interbíblico, através da cultura teológica dos fariseus e a sua produção literária, através dos essênios e a sua produção literária, algumas seitas judaicas menores, através de 1 Enoque. É impossível, não tem como, tem que ler 1 Enoque para ter uma compreensão do Novo Testamento. E se você não tem um conhecimento de leitura do Novo Testamento, se você leu Enoque, mas não conhece o Novo Testamento, nunca li ele inteiro, minha memória não é boa para lembrar das coisas, você não vai conseguir fazer as correlações que eu já fiz aqui inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu mostrei, versículo tal de Mateus é esse versículo aqui de 1 Enoque. Versículo tal do Apocalipse está aqui em 1 Enoque. Versículo tal do Evangelho tal está aqui em 1 Enoque. Eu já fiz isso, não uma, nem duas, nem três, várias vezes aqui nesse canal. É só voltar nos vídeos antigos e assisti-los, que você verá isto claramente. Então, segundo Korn, estas ideias são incipientes, são principiadas. Ele considera como primeiro a considerar. Agora, eu vou discordar dele em um ponto, tá? Em um único ponto. Estas ideias não são de Zoroastro. Não são. Estas ideias de a ressurreição no cristianismo, a ressurreição que já estava nos essênios, a ressurreição que já é uma ideia farisaica, a ressurreição também não vem de Zoroastro, vem de culturas anteriores. A visão de que o mundo passa por ciclos de renovação também não é original de Zoroastro, ok? Vem de culturas anteriores, principalmente de culturas orientais. Os Vedas, academicamente falando, são mais antigos que o Zoroastro. São mais antigos que os escritos de Zoroastro. E entre os hinos, os Vedas, os Rig-Vedas e alguns Gathas, você verá muitas semelhanças. Então, se fosse de objeto de estudo, eu já mostraria para você, caso se fosse, que há correlação entre os Vedas e escritos avésticos ou zoroastrianos. Mas não é o objeto nesse momento. Vamos continuar a nossa leitura. Como visto, essas ideias, preste atenção, não pertenciam ao background judaico. Fato, gente, isso é fato. Eu não estou entendendo o desespero de alguns irmãos aqui no comentário. Ai, que não, você está equivocado. Meu amigo, se você quer discutir com arqueologia, com análise filológica, porque é isso que eles apresentam nos livros deles. Isso aqui é uma síntese, é uma tese que apresenta as fontes de onde vêm essas informações. Se você não está familiarizado com o ambiente acadêmico, você tem que estar. Eu tenho a minha formação superior em administração, bacharel em administração de logística e teologia. Eu tive que escrever os meus trabalhos, os meus artigos científicos, tive que fazer os meus TCCs. Então eu estou acostumado com síntese de pesquisa, escrever artigo, citar fontes, ir lá na fonte bibliográfica e ver se aquilo que está sendo citado é realmente o que consta no livro e se o que aquele livro diz está embasado em algo historiográfico, arqueológico, em uma análise linguística, filológica, o que for. Se você não está acostumado com isso, você tem que estar. Senão, esse campo de estudo não é para você. Ciência da religião não é para você. O estudo das religiões comparadas não é para você. Teologia, não como numa denominação, mas a teologia como se você fosse estudar numa PUC, não é para você. A religião é melhor para você. Porque vai bugar a tua mente, vai bugar a tua cabeça, você não vai evoluir. Agora, se você quer ciência, pesquisa, a realidade, a verdade, se aproximar da verdade espiritual, passa pelo método científico da investigação para que você possa entender que os símbolos falam acerca da realidade. Só que até chegar à interpretação deles, aí você tem que trilhar um certo caminho que também não é objeto da nossa discussão nesse momento, do nosso estudo. Vamos lá. Além disso, os judeus pareciam bastante favoráveis aos persas, pelo fato de estes terem permitido que eles voltassem do exílio.
O profetismo judaico pós-exílico já anunciava que Israel recuperaria a soberania e viveria em paz sob uma monarquia davídica restabelecida. Mas conforme assinalado supra, as ideias persas certamente ganharam força por ocasião da Guerra dos Macabeus, e é exatamente isso. Fato, quando o povo judeu teve que enfrentar a fúria de Antíoco IV Epífanes. E estudem essa parte da história. Porque muitos cristãos, gente famosa, né, o pessoal famoso aí do establishment religioso atual, pega o livro de Daniel, lê e coloca tudo para o futuro. Não porque não aconteceu, não porque... Olha, gente, deixa eu falar uma realidade para vocês, que eu não vou nem fazer um vídeo sobre isso, porque a Bíblia de Jerusalém, ela tem estudos e notas de rodapé que deixam isso escancarado. Tudo que está ali no livro de Daniel se refere à época de Antíoco IV Epifânio. Ponto. Não vamos discutir. Não vamos discutir. Não vamos debater. Nós não vamos debater. Eu não vou debater. Gesa Vermes já falou isso, David Flusser já falou isso, Bíblias de Estudos. Se você for escrever uma tese para se formar, o seu mestrado, seu doutorado, ou um artigo, uma monografia, seja o que for, a exigência que seu curso fizer, e você se debruçar sobre o livro de Daniel, é isso que você vai encontrar no top do top das pesquisas. Aquelas profecias ali, aqueles ditos de últimos tempos, é para esse período aqui. Tá bom? Antíoco IV Epífanes, ou Antíoco Epifânio, como muitos dizem. Tá bom? Eu não estou discutindo, eu não quero debater isso com você. Eu não vou debater, nós não vamos discutir isso. Eu estou afirmando, e é um ponto final. É pesquisa já feita, sabida, revista, revisada, e pega o que aconteceu nesse período da história, lê o livro de Daniel, é isso. Não precisa nem grandes comparações. É isso. Então, nós não vamos discutir isso. É fato. O livro de Daniel não está falando nada para o futuro, é para aquela época ali. Ok? Aliás, já mostrei que Daniel é um personagem lendário da epopeia de Aquirat. Já mostrei isso também. Né? A própria leitura do texto massorético denuncia isso, né? Com a ferramenta como se escreve, como se lê. Se escreve Danei, se lê Daniel, e isso está lá como nota de recomendação. E aí você tem a evidência do livro do profeta Ezequiel também. E aí você tem a crônica, a epopeia de Aquirat, que fala muito claramente quem era esse Danei, esse Daniel. Então também não é ponto de discussão. Ok? Esse personagem não é assim como Dário Medo não existiu. Assim como o esquema de 4 reinos, isso é antiguíssimo, esse negócio de os 4 metais, isso tem no Avesta, isso tem em Hesíodo, isso tem em autores romanos, autores gregos, então não vamos discutir isso. Você tem que se aprofundar no que aquilo significa, não tomar por literal, mas o que aquilo denuncia, o que aquilo quer dizer para os judeus, porque quem escreveu sabia o que estava escrevendo, o porquê estava criando aqueles personagens para construir o imaginário do povo judeu. Exatamente, construir o imaginário. Isso tem um poder enorme, ok? No que tange a construção de uma nação. Um projeto de nação começa pelos símbolos, pelo imaginário. Você tem que fazer com que haja modificações no mental daquele povo, na capacidade imaginativa. Então, eu paro por aqui e deixo eu continuar a nossa leitura. No que tange à ressurreição, o livro de Daniel é o único na Bíblia hebraica em que esse contato pode efetivamente ter ocorrido. Bom, ponto aqui, na Bíblia hebraica, né? Nos livros escritos em hebraico, bíblico, massorético, Códice de Leningrado, porque na chamada Septuaginta, em que inclui
os chamados deuterocanônicos católicos, não os chamarei de apócrifos, porque quem disse que eles eram apócrifos foi Lutero, e Lutero comia arroz e feijão igual a eu e você, ele não é nenhum santo, não é melhor do que eu e você, beleza? Então, os deuterocanônicos católicos falam da ressurreição, sim, ok? Macabeus fala sobre ressurreição. Tem lá a citação da esperança da ressurreição no reino vindouro. Agora, realmente, na Bíblia hebraica, Códice de Leningrado, na Bíblia do cânon hebraico e protestante, você só tem o livro de Daniel. Fora o livro, colocando os deuterocanônicos, você tem também Macabeus fará esta citação. Inclusive, Hebreus cita Macabeus, né? Eu fiz um vídeo aqui. Os deuterocanônicos citados no Novo Testamento. Volta lá nos vídeos antigos e assiste. Eu mostrei as citações. Romanos 1, de onde vem? Jesus falando isso. Sabedoria de Ben-Sirá. Mostrei mais de uma vez. Apocalipse, está aqui, ó. Apocalipse dizendo dos 7 espíritos. Tobias. Mostrei, ok? Então tem várias outras citações e eu mostrei em um vídeo, volta lá atrás e assiste. Então, vamos aqui continuar a leitura. Alguns acreditam que ele pode estar presente já em Isaías 26:19, mas em Daniel 12:1-3, ele se dá na forma, preste atenção, na forma de uma ressurreição, ressurreição individual, seguida de julgamento com recompensa e punição, conforme a tradução proposta acima. E naquele tempo em que se levantará Miguel, o grande chefe, e que se levanta sobre os filhos, o que se levanta sobre os filhos de seu povo, se tornará um tempo de angústia, o qual não aconteceu desde que existe nação até aquele tempo. E naquele tempo escapará teu povo, todo aquele encontrado escrito no rolo, e muitos daqueles que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a consumação, para a repulsa eterna. E aqueles que são prudentes brilharão como o brilho do firmamento, e os que tornam justos a muitos como as estrelas, para a eternidade e para sempre. Nos Gatas, parte mais antiga do Avesta, anterior ao período Aquemênida, a ideia de ressurreição aparece no Iasnã 37. É extremamente significativa a semelhança entre o ensino gático ali registrado e a nova concepção judaica acerca do pós-morte. Nesse texto do Iasnã, afirma-se que, por ocasião da renovação da criação, que terá lugar no final dos tempos, serão dados corpos e fôlego eternos. Vamos encerrar por aqui, meus amados, para o vídeo não ficar muito longo. Daremos continuidade à leitura, a esse estudo. Deus abençoe a todos vós. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você sabe, o mestre da justiça dos essênios, o Saoshyant de Zoroastro. Deus abençoe a todos.